cantar Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. A gente vai passar para as ofertas. Então, se você veio preparado, que você possa trazer sua oferta. A gente vai estar cantando muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. obrigado, É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor. Muito obrigado. muito obrigado, Muito obrigado. muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, esteve comigo na hora da alegria e da dor.
meu Deus nunca me abandonou. E amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por essa oferta levantada, ó Pai, que ela possa se multiplicar, ó Pai, que ela possa se transformar em novas vidas, ó Pai, que Teu Evangelho seja alcançado nas pessoas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito tantas coisas em nossas vidas, ó Pai, que às vezes não temos como agradecer, ó Pai, mas Teu imenso amor, ó Pai, conhece os nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A próxima música que você possa dedicar somente a Deus, que você possa colocar em seu coração todo louvor, toda gratidão, somente a Ele, amém? Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Teu santo monte, o nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Pois Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Pois Seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno
Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é. Cristo é a nossa vida e o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida e o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Podem se assentar. A gente, apesar da liberação do governador de estar liberando as máscaras, né? A gente ainda está orientando a pessoal estar usando. E já com máscara já estava meio difícil reconhecer as pessoas. Tem pessoas que estão nos visitando no dia de hoje. O pastor falou que tinha um amigo do Saulo, a família do Valber, né? Seja bem-vindo. Tem o pastor, eu esqueci o nome, Carlos. Trouxe sua mãe, sejam bem-vindos, tá? O pastor que está coordenando lá o projeto no Vinde Meninos, né? É isso. Chefe do Diego, né, Diego? Se não entrar na linha, viu, pastor? Coloca na linha lá. E os demais aí que... Tem mais gente? Tem um monte, né? Faz tempo que eu não vejo. Atrás do Thiago. Na frente da Júlia ali. Tem um casal. Léo? Bom, sejam bem-vindos, que vocês se sintam em casa. Eu vou estar passando a mensagem para o pastor Bolivar. Eu vou estar fazendo uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos, ó Pai. Muito obrigado por esse louvor, ó Pai, que esse louvor possa ter atingido o teu coração, ó Pai. Que seja sempre um louvor sincero, ó Pai, um louvor de agradecimento, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa agora nos abençoar com a mensagem e que o Senhor possa usar a vida do pastor Bolivar para estar falando aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. Que Deus
faça um milagre na sua vida e reavive os sonhos do seu coração nessa manhã, amém? Eu acho meio injusto só o pastor ficar sem máscara, né? Dá uma aliviada, né? Mas faz parte do processo nesse momento. Eu gostaria que, para a nossa meditação, nós abríssemos as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 36. 2 Reis 4, de 8 a 36. Obrigado, Nelson. Segunda Reis 4, de 8 a 36. Ali diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um homem santo de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio à porta. E ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino.
Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos e mãos com mãos. Então, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Então levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Muito bonita essa história, né? Uma história muito poderosa, assim, cheia de milagres, coisas impossíveis, né? É interessante, gente, como algumas pessoas, elas se tornam importantes numa história. Por exemplo, hoje, né, no pós-pandemia, nós estamos estudando a história dessa mulher. Só que ela não tem um nome. Nós estamos estudando a história dessa criança, mas ele também não tem um nome. Nós estamos estudando a história do marido, mas o marido também não tem um nome. E a gente conhece ela como mulher sunamita, porque ela é da cidade de Sunem, uma cidade onde o profeta Eliseu passava, né, para chegar nos outros lugares. Parece que era um lugar comum dele frequentar. O nome dela realmente é sunamita, mas não tem um nome na Bíblia. Se ela chamava Maria, se ela se chamava Raquel, não tem um nome. O fato é que, apesar do anonimato dessa pessoa, ela fez parte importante do ministério do profeta Eliseu. Ela agiu com fé, com coragem, na hora que ela teve que agir. Ela agiu com doçura, ela foi acolhedora na hora que ela precisou, e ela influenciou milhares de vidas até os dias de hoje. Todo mundo que lê essa história, todo mundo que ouve essa história, no decorrer dos séculos, né, depois que aconteceu, toma conhecimento de uma coisa muito poderosa, né, do agir de Deus. E uma coisa que a gente tem que entender é que o anonimato não é um impedimento para que Deus seja glorificado e para que Ele use a nossa vida. Ao mesmo tempo que a fama não quer dizer que a pessoa vai glorificar a Deus. Algumas vezes nós ficamos correndo, né, atrás de alguma evidência, de conseguir glorificar a Deus. Às vezes é no nosso anonimato que Deus faz grandes milagres na vida das pessoas. Na manhã de hoje eu gostaria de destacar 3 atitudes dessa mulher que devem inspirar a nossa caminhada com Deus. A primeira é o envolvimento na obra. Você vê que um dia a mulher sunamita conheceu Eliseu. E ela o reteve para comer junto com ela. Ela segurou ele, ela chamou ele, né, fez um convite um pouco mais intenso. E ali ela conheceu um pouco melhor quem era aquele homem. Foi tão legal esse encontro, foi uma coisa tão interessante, que depois o profeta Eliseu, sempre que passava por Sunem, ia lá na casa dessa mulher e podia tomar uma refeição com ela. Com o tempo, essa mulher foi percebendo algo impressionante, que aquele homem era um santo de Deus. Era um homem separado para Deus, consagrado para Deus. E nesse envolvimento gradual, né, com a família, eles resolvem construir um quarto para que aquele profeta pudesse se retirar, para que aquele profeta pudesse descansar sozinho, né, lá em cima, ou talvez acompanhado pelo seu servo Geazi. E eu acho interessante, né, que essa mulher ela tem um plano na cabeça dela. Ela sabe onde deve ficar o quarto, ela sabe mais ou menos para que vai servir,
E ela também escolhe alguns itens. Ela falou, olha, naquele quarto tem que ter uma cama. Naquele quarto tem que ter uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, né? Para que ele possa aproveitar a estadia dele. Ela não podia ajudar Eliseu a profetizar. Isso é importante. Ela não podia ir lá e falar, ó, Eliseu, eu recebi uma profecia de Deus para você e você tem que falar isso para o povo. Ela não podia. Talvez ela não pudesse preparar os estudos que Eliseu preparava para o povo, os ensinamentos para a escola de profetas. Talvez ela não pudesse fazer essas coisas. Mas ela podia aliviar naquele momento o calor da jornada por aquela região. Ela podia ajudar com que ele tivesse descanso para continuar dali para frente e quando voltasse também. Eliseu se sentiu tão tocado por aquilo, foi uma coisa tão importante para ele, que ele fala, como é que eu ajudo essa mulher? Ele estava deitado na cama, olha que interessante, né? Ele chegou lá, talvez depois de uma caminhada difícil, aquele solão rachando na cabeça, né? E ele deitou naquela cama e ele pergunta, o que eu posso fazer por ela? Geazi, chama a mulher. Aí ela veio e falou, você quer que eu interceda junto ao rei? Eu tenho acesso ao rei, eu posso interceder junto a ele. Quer que eu interceda junto ao capitão do exército, ao comandante do exército? Eu posso fazer isso também. Mas a mulher, ela era abastada, ela tinha tudo que ela precisava. Ela falou, olha, está bem aqui. Eu tenho tudo o que eu preciso no meio do meu povo, eu não preciso de mais nada, eu estou sossegada. E Eliseu, ele não se conforma com isso, e ele começa a conversar com Geazi. Fala, Geazi, será que não tem nada que dá para fazer por essa mulher? Será que não dá para socorrer ela de alguma maneira? E Geazi percebe uma coisa, ele fala, olha, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Provavelmente eles não vão conseguir ter filhos. Então, Geazi acerta em cima da mosca, né? Porque quando ela chega, ela fala, Senhor, não mente para mim, não me iluda, né? Isso é uma promessa muito séria, é uma coisa importante. Se o Senhor for me iludir, nem fala uma coisa absurda dessas, porque é um milagre da parte de Deus. Então, um ano depois, realmente, conforme foi prometido, Deus cumpre a profecia que saiu pela boca de Eliseu e dá um filho para essa mulher. Aquele filho que ela estava com medo de talvez ser um motivo de uma grande dor, agora era um motivo de grande alegria, porque ela falou, e se não der certo, né? E se esse menino não vier, eu faço o quê? Eu sempre me impressiono, gente, com a maneira como Deus age nessas situações. É até meio frustrante às vezes, meio vergonhoso pensar nisso, mas eu não consigo lembrar de uma vez que eu tenha feito alguma coisa em qualquer obra, em qualquer missão, em qualquer atividade, que eu não tenha saído mais abençoado do que eu consegui abençoar. Algumas vezes eu pensava comigo, eu vou chegar lá e a gente vai abençoar e vai ser... E eu saía com o meu coração tão cheio, tão transbordante, que eu falava, Deus, mas eu vim entregar uma coisa para o Senhor, eu não vim receber. Mas Deus, ele sempre é generoso com a gente, né? E foi generoso com ela. Então, a primeira coisa é o envolvimento com a obra. Como que a gente tem se envolvido com aquilo que a gente realmente crê? Isso traz muita alegria, muita satisfação. Uma segunda coisa que chama a atenção na atitude dessa mulher é o cuidado com a família. Quando você lê a primeira vez, você fala assim, poxa, mas numa sociedade patriarcal, essa mulher é quem está em evidência. Ela é a mulher importante, a mulher rica nessa cidade de Sunem, né? Por que o marido não está envolvido com isso, né? Por que ele não aparece? Por que o nome dele não era esposa de fulano, né? Como muitas vezes aparecia? Por que tinha demais nisso? Eu fico imaginando pela história, e depois a gente vai ver um pouquinho mais no capítulo 8, que essa mulher ela tinha muito mais energia e talvez muito menos idade que o marido, né? Era uma pessoa que se envolvia nas coisas, se envolvia nos projetos. E talvez ela pudesse tomar diversas decisões. Por exemplo, pega uma mula para mim,
pega um funcionário, a gente está indo para o Monte Carmelo. Isso não era uma coisa comum que as mulheres podiam fazer naquela época, né? E o marido parece que tudo bem, parece que ele deixa isso tranquilo. Mas quando ela vai conversar sobre construir a casa, ela fala com o marido. Ela conta o projeto dela. Ela explica o que ela quer fazer. E tudo bem, eles vão lá e fazem. Eu fiquei pensando que essa mulher talvez ela pudesse fazer da maneira dela, sem falar com o marido. Ó, eu vou fazer umas coisas aqui, quando você voltar lá já vai ter começado. Mas ela resolve conversar com o marido sobre as dificuldades, né, sobre o que ela queria construir. No nosso tempo hoje, uma coisa que é muito comum você ver é os casais eles serem completamente independentes financeiramente. Agora tem Nubank, né? Agora tem o Banco Internacional, né? Não precisa nem contar para ninguém que abriu a conta, não precisa de documento, não precisa de nada, né? Você pode ter contas com reservas em outros lugares e ninguém fica sabendo que você tem essas reservas. E muitas vezes os casais são assim. Eles tocam a vida deles de uma maneira independente. Eles são uma só carne, mas não vivem debaixo de uma vida financeira comum. Então, gasta onde quer, tem investimentos diferentes e o outro não faz nem ideia desses investimentos. Se a pessoa morrer, não sabe nem de onde resgatar o dinheiro, né? E essa mulher, talvez ela tivesse condições de viver um pouco mais independente, mas ela tomou uma atitude de chegar no seu marido e conversar com ele. Gente, eu acredito que um casal deve organizar a sua vida financeira da maneira que dá certo, né? Então, por exemplo, talvez para algumas pessoas ter uma conta conjunta seja um verdadeiro inferno. Pode acontecer. Talvez para algumas pessoas não seja tão fácil dividir um mesmo carro. A pessoa ela tem um zelo maior, ela cuida melhor do carro, o outro não liga tanto, então talvez possa ter isso. Mas a nossa vida financeira não deve nunca dividir a gente. Vocês sabiam que as pesquisas têm apontado que o segundo principal motivo de divórcio no país é a questão financeira? O Facebook está entre os principais, né? Você vai achar Facebook em quase todas as conversas, né? Ou qualquer rede social. Mas a questão do dinheiro é uma coisa que divide as pessoas. E essa mulher, ela teve uma atitude que nós devemos copiar. Nós devemos conversar sobre dinheiro com o nosso cônjuge. Uma coisa interessante, né? A minha esposa ganha muitas vezes mais do que eu. Muitas vezes. Mas a gente conversa absolutamente sobre tudo que a gente gasta. A minha esposa teria condições e liberdade, não é só condições, ela teria liberdade de falar assim, olha, Bolivar, estou fazendo uns investimentos. Eu não falaria nada. Olha, não vou mais falar para você quanto que eu ganho e em que conta está. É um direito. Mas nós sempre conversamos de absolutamente tudo, e isso faz toda a diferença, né? Uma outra coisa que ela cuida da família aqui, e que eu acho que a gente precisa também cuidar de uma maneira mais cuidadosa, mais atenciosa, é que ela fica calada diante da morte do filho. Aí você fala assim, poxa, mas isso é sobre-humano. É sobre-humano. Eu não acredito que ninguém em sã consciência ou com sentimentos normais conseguiria falar disso, né? E ficar quieto, na verdade. Agora, ela conseguiu. Só que ela tinha uma coisa dentro dela que nós provavelmente não teríamos e que raramente aconteceria. Ela tinha certeza que esse filho ressuscitaria. Ela tinha fé nisso. Então ela não causa alarde na casa dela. Ela não gera um ambiente de velório na casa dela. Ela não destrói o coração do marido. Né? Para aquele marido, o primogênito dele devia ser uma coisa assim preciosíssima. As heranças agora iam para alguém.
Elas não iam para a mão do irmão, elas não iam para a mão de um servo, né? Iam para a mão de um filho. E ela, ó, fica quieta, não fala. Ela também não fala para os empregados, não gera alvoroço na casa. E ao que tudo indica, ela também não fala durante o caminho. Ela vai quieta. Vai tudo bem? Vai tudo bem, está ótimo. Né? Porque ela estava esperando o momento certo para falar sobre aquilo. Se Deus não curasse aquele filho, se Deus não ressuscitasse aquele filho, certamente ela chegaria para o marido e falou, olha, eu fui até o profeta Eliseu, aconteceu isso, e ele não ressuscitou. E aí todos chorariam abundantemente, né? Iam ficar tristes, iam ficar abalados e tudo mais. Mas até aquele momento, ela segurou aquilo. Eu fiquei pensando, gente, que algumas vezes nós temos problemas tão pequenos, coisas tão simples de resolver, e que a gente acaba enchendo a cabeça dos nossos cônjuges, acaba enchendo a cabeça das pessoas que a gente gosta, com preocupações desnecessárias. Coisas que vão se resolver naturalmente. Coisas que, se você orar ali 1 minuto, já está aliviado no seu coração. E a gente vai contaminando a casa. E ela teve uma atitude sobrenatural. Porque ninguém fica quieto quando acontece uma coisa dessa. E talvez nem deva, né? Ela tinha uma esperança diferenciada aqui. Mas ela resolve guardar aquilo e falar, calma, eu vou esperar o momento certo. Segunda-feira eu fui numa farmácia e a atendente da farmácia, ela estava contando uma história com requintes de crueldade. Gente, tem um Gol Prata, final 7892 com vidro aberto. E uma Ferrari do lado. Se a Ferrari for sua, você pode ir lá tirar. Então, a questão aqui, eu fui naquela farmácia, né? E a pessoa estava contando sobre os acontecimentos da Ucrânia. E ela estava contando sobre esses acontecimentos para uma pessoa que era cliente. E eu que estava meio de longe, olhei e falei, cara, requintes de crueldade, sabe? Ela queria destruir a cliente por dentro. Ela queria contaminar com os detalhes assim mais sórdidos do que ela tinha visto. Falei, e estava disseminando aquele mal. E quando eu cheguei perto, não é que eu não gosto de história, não é que eu não gosto de saber, né? Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Mas eu cheguei perto, ela começou a olhar para mim, começou a dar um sorriso, querendo me incluir na conversa. Falei, filho, desculpa. Falei, eu quero manter minha cabeça limpa, né? Eu não quero ouvir esse tipo de coisa. Mas era como se fosse um filme de terror desnecessário. Se ela tivesse abrindo o coração, né, falando assim, olha, eu vi aquilo, aquilo mexeu comigo, foi difícil. Legal, muito bom. Agora não era isso, era espalhar o mal, né? E aquilo não era nada bom. Então, gente, acho que o texto ele deixa uma coisa, talvez aqui implícita para a nossa família. Cuide da sua família. Não compartilhe o desnecessário, não multiplique a dor, divida a dor. Se eu chego para a Andréia, por exemplo, com uma dor muito grande no meu coração, eu falo, Andréia, estou precisando conversar. Eu estou dividindo, ótimo. Agora, se eu chego trazendo informações só para que ela se sinta mal também, né, então isso pode não ser uma coisa agradável para a família, né, ou que traga edificação. Uma terceira coisa que a gente vê nessa mulher aqui é o tamanho da fé que ela tinha em Deus. Para a gente que vive no mundo dos carros, né? Para a gente que vive nessa realidade onde as rodovias, você pode ir tão rápido, a gente não faz ideia do que era um tempo de deslocamento naquela região. Então você vê, da cidade de Sunem até o Monte Carmelo são 50 quilômetros aproximadamente. Só que não é 50 quilômetros numa via dupla asfaltada, pedagiada, né? Não era isso. Era uma região complicada, montanhosa. Não era dentro de um ar-condicionado, era num lugar extremamente quente. Eu não sei quanto tempo, assim, dá para cavalgar debaixo do sol sem pausa, né? E algumas coisas que são difíceis a gente calcular é assim. Dizem que um cavalo sem carga, ele caminha mais ou menos uns 50 quilômetros por dia. Eu imagino que se a pessoa precisar mesmo, né,
Estava conversando com o Delmar, ele falou que um soldado equipado anda 70 km por dia, imagina um cavalo anda mais, né? Então, talvez um cavalo realmente, se falar assim, ó, vamos chegar, né? Vamos correr mesmo, independente da saúde do bicho, talvez ande muito mais. Mas a média é essa. Qual a velocidade média será que um bicho desse anda em estradas irregulares? Com pedra, com outros problemas. Quanto tempo a gente deve acrescentar, considerando que a mulher estava caminhando com mais uma pessoa, estava indo com mais uma pessoa junto dela? Quanto tempo a gente acrescenta nas pausas para descansar desse calor, né, que vinha sobre eles? Quanto tempo demoraria para o profeta Eliseu voltar junto? E eu fiquei pensando nesse tipo de coisa e eu imaginei o seguinte: na melhor das situações, se eles conseguissem exigir o máximo da mulher, o máximo do servo e o máximo da mula. Não sei se o servo estava andando do lado, né? Talvez, né? Mas se exigisse o máximo, seria uma situação péssima, porque o menino já estava morto. Dali para frente, gente, a gente sabe o que acontece, né? A ciência, ela tem alguns estágios para a morte, que ela vai definindo conforme o tempo vai passando. O primeiro estágio, eles chamam de pallor mortis. Pallor mortis é aquela palidez, né? Que a pessoa perde a cor, assim. Isso aí demora alguns minutos. Rapidinho, já está branco, né? Está cor de cera, né? Depois, acontece uma coisa chamada algor mortis, junto, que é o esfriamento do corpo. O corpo vai perdendo a temperatura, né? Vai chegando mais por a temperatura ambiente, né? Aí, tem uma outra coisa que vocês também já devem ter visto, que eles chamam de livor mortis, que é quando você olha e começa a aparecer mancha, né? Principalmente na parte de trás do corpo. Por isso que os peritos sabem qual era a posição do corpo, né? Se fica muito tempo ali, as manchas embaixo ficam mais evidentes. Tem um outro estágio, que esse é o mais conhecido de todos, que chama rigor mortis, que é quando a pessoa está dura, né? Já não se mexe mais, é difícil tirar os membros do lugar. É de 4 a 18 horas a pessoa entra nesse processo. Às vezes é mais rápido, às vezes mais devagar. Paralelo com esse estágio, acontece uma coisa chamada putrefação, que não é a decomposição, né? Ela acontece de 12 a 24 horas. As bactérias começam a invadir, né, o intestino, a ganhar a briga, e a pessoa começa a cheirar mal. Quando Eliseu chegou naquele quarto, queridos, pode ter certeza que a situação era terrível. Naquele calor, pode ter certeza que quando ele entrou naquele quarto, era o cheiro da desesperança. Como pastor, eu fico imaginando entrar numa situação dessa e falar, bom, agora eu vou orar por essa pessoa. Sabe, Eliseu, ele estava vendo a morte, ele estava sentindo o cheiro da morte, mas ele entra naquele quarto e vai orar por aquele menino. O que eu acho interessante é que quando Maria e Marta mandaram chamar Jesus, por causa de Lázaro, Lázaro ainda estava vivo. Quando essa mulher saiu em busca de Eliseu, o filho já estava morto. Ela não tinha esses nomes, né, esquisitos, né? Não tinha esses nomes, não sabia os estágios da morte. Mas uma pessoa dos tempos antigos, ela tinha que conviver com a morte sempre. Sem medicina, a morte era uma constante nas famílias. As famílias eram grandes e perdiam muita gente. Ela sabia o que ia acontecer. Ela conhecia a viagem até o Monte Carmelo, ela sabia quanto tempo que ia demorar. Demorou 4 dias? Talvez sim. Se demorou 4 dias, tinha passado do período que os judeus acreditavam que era possível ressuscitar alguém. Mas, olhando para essa questão aqui, só a científica, a gente já sabe que é impossível desde o começo, né? Desde os primeiros minutos. Mas já estava numa situação avançada. No Antigo Testamento, fala um pouco sobre ressurreição.
Só que a gente, como cristão, está tão acostumado com a ressurreição de Jesus, ressuscitou, 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 que a gente não sabe quanto que é raro esse evento. No Antigo Testamento inteiro, tem 3 ressurreições. A gente está falando da criação do mundo até 430 anos antes de Cristo. Tem a ressurreição feita por Elias, que nós estudamos recentemente na escola dominical. Essa e mais uma que o próprio Eliseu vai fazer. Isso não é uma coisa comum. Isso não acontece todo dia, né? No Novo Testamento, tem mais 6 ressurreições, mais a ressurreição dos santos lá, né? Quando Jesus morre. Então, essa mulher, ela estava crendo contra o completamente impossível, né? Contra algo que ela via que era ruim. Agora, essa fé, ela leva essa mulher até onde? Uma fé que começa talvez ali ouvindo o marido falar alguma coisa da sinagoga, depois evolui para uma conversa com Eliseu, um jantar informal, depois um dia a dia com Eliseu. Né? Onde que essa fé leva ela? O filho de fato ressuscitou. Mas e depois? O que acontece depois? Será que isso resolve mais alguma coisa, né? Além de tudo isso? O profeta Eliseu profetizou 7 anos de fome na terra onde ela estava, por ali, na região onde ela estava. E ela e a família foram embora. Deixaram as terras, as posses, deixaram tudo para trás. E quando ela volta, ela vai falar com o rei. E quando ela chega diante do rei, olha a conversa que estava acontecendo. Ora, falava o rei a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei perguntou à mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. A fé dessa mulher fez com que ela recuperasse o filho e fez com que ela recuperasse as terras. Imagino que esse filho deva ter chegado talvez com uns 18, 19 anos de idade, né? Já com condições de cuidar da mãe. E aqui você já não ouve mais falar do pai. Né? Não fala sobre a presença desse pai. Talvez ele tivesse falecido. Né? E agora ela tinha terras, ela tinha quem cuidasse dela, ela tinha uma coisa extremamente preciosa, que honestamente eu acredito que muitos pais dariam a vida por isso. Ela tinha um filho que sabia que ele era um milagre. Ela tinha um filho que sabia que o Deus da mãe dele era um Deus verdadeiro e que podia fazer coisas impensáveis. Qual que é a história desse menino? Né? Olha que interessante, né? Pode ter certeza que deu muita conversa. Qual vai ser a nossa história? Às vezes, a gente acha que só vai conseguir fazer qualquer coisa se tiver em alguma posição de evidência. Dar pão para alguém comer, qualquer um pode fazer. Não precisa ser rico, não precisa ter curso ou intimidade com assistência social, não precisa de nada disso. Né? E aquela mulher fez isso. Ela começou dando pão. E, a partir disso, resulta em toda essa história maravilhosa que eu tenho convicção que converteu muitas e muitas pessoas no decorrer da história, né? Bíblica e extra-bíblica. Então, eu gostaria de orar por nós. Senhor, muito obrigado pela vida dessa mulher, Pai. Muito obrigado porque, apesar dela não ter um nome propriamente dito, ela exaltou o seu nome na história. Obrigado, Deus, porque aqui nós vemos um milagre impossível acontecer. Um milagre que aconteceu para pessoas comuns, para pessoas simples, para pessoas que são como nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede. Obrigado, Senhor, porque nós somos
crentes em que o Senhor também vai nos ressuscitar e que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu vou dar um recado para vocês. Eu vou dar o recado antes da bênção. No dia 1º de maio, nós estamos retornando com as aulas presenciais da escola dominical. Mas no dia 1º de maio é um marco, né, ali, que a gente tá voltando. Não vai ter aula online nesse dia e, ao mesmo tempo, não vai ter aula aqui. Mas como é que funciona isso, né? Funciona assim, nós vamos ter um batismo nesse dia e vai ser uma celebração, né, um tempo de alegria, um tempo que nós vamos estar juntos. E ali vamos conversar aí com o Diego, com o Binho, para a gente cuidar das crianças na hora do culto e fazer um entrosamento a partir desse dia. Então, a partir do dia 1º, as aulas online elas vão quase terminar, né, Delmar? Dos adultos ainda a gente vai seguir até o final da aula que a gente está dando, do módulo, mas depois finaliza. Nós também estamos nos preparando para a Japan Fest. Você lembra a data, Kemi? 21 a 24. Se você já conhece, né, como que funciona a Japan Fest, o nosso envolvimento, e já que sai pensando como se envolver, você está convidado, mas vai preparando, reserva essa data. Se você não conhece, você pode procurar a gente também vai informar bastante nos grupos, tá? Para que você possa estar participando. E nós vamos ter a presença do grupo de treinamento de líderes, né, que o Dandan está fazendo lá no Seminário Palavra da Vida, o CLD, e vai vir um pouco de gente dessa vez, né? Vai vir 120 pessoas. Então as igrejas estão se organizando, o pessoal está tentando entender de que maneira vai estar dividindo, organizando a turma. Então, se você falar, olha, eu queria participar, quero me envolver com isso também, quero ajudar, né? Você pode procurar a gente vai dar esclarecimentos maiores, tá bom? Mais algum aviso, gente? Então eu vou deixar a bênção pastoral e nós finalizamos esse momento de culto, tá? Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa seja uma semana onde a sua fé em Deus faça você ver o milagre dele acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana, gente. Deus abençoe.